Boa tarde, cidadãos e cidadãs de Barra do Corda. Estamos de volta com mais um IFMA Acontece, parceria entre o Instituto Federal do Maranhão, Campus Barra do Corda e a TV Santa Clara. Para o tema de hoje, Cultura Barracordense em Foco, e nada melhor do que a Academia Barracordense de Letras para tratar deste assunto. Oi, meu nome é Luiz Felipe Souza Curvo, sou bibliotecário e documentalista do IFMA Campus Barra do Corda, e neste episódio do IFMA Acontece, nós iremos falar sobre o projeto de revitalização da Biblioteca Galeno Brandes da Academia Barracordense de Letras, que foi um projeto que teve o apoio do Instituto Federal do Maranhão, iniciado num projeto de extensão, e posteriormente recebeu um financiamento da FAPEMA, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Olá, meu nome é Catarina Souza, eu sou ex-estudante do IFMA Campus Barra do Corda. Eu terminei meu ensino médio em 2018 e fui parte do projeto de extensão de cooperação entre a biblioteca daqui da Academia de Letras e a biblioteca do IFMA. A gente fez um trabalho, eu comecei o trabalho de higienização dos livros junto com o Felipe Curvo. A gente, quando chegou aqui, a biblioteca estava em péssimas condições, não tinha sistema técnico para catalogar, a gente precisava levar os livros daqui para catalogar na biblioteca do IFMA. E eu comecei como voluntária aqui na biblioteca, e aí no ano de 2017, no primeiro semestre, eu comecei a receber uma bolsa, e foi um processo muito interessante, assim, ver a biblioteca crescendo. Eu consegui catalogar cerca de 700 exemplares, e foi o primeiro passo para a revitalização da biblioteca. E foi muito legal participar disso. Quando eu volto aqui, eu vejo os livros organizados em novas prateleiras e todos catalogados nos computadores. Eu fico muito feliz de ter dado o primeiro passo junto com o Felipe para poder isso acontecer. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou bibliotecária da Faculdade Unicentro e auxiliar de biblioteca no Instituto Federal no Campus Barra do Corda. A minha história com a Academia de Letras começou em 2016, quando eu conheci um projeto de extensão do Instituto Federal com a Academia de Letras com a bolsista Catarina. Eu me coloquei como voluntária no projeto e ajudei a Catarina no começo da organização desse acervo, que era um acervo muito rico, porém que precisava de um cuidado técnico, né? Então, com a minha formação, eu fui dando orientações no processo de organização e higienização. Porém, precisava fazer muita coisa e nós não tínhamos capital suficiente para fazer as mudanças necessárias dentro da biblioteca da Academia de Letras. Então, em 2017, a FAPEMA ela lançou um edital que queria promover a conservação e restauração do patrimônio imaterial do Maranhão, no sentido da cultura. Então, era um incentivo para bibliotecas e museus. Sabendo desse edital, eu, Luiz Felipe e a Tâmara, a gente se reuniu para poder debater sobre esse edital e as possibilidades da gente conseguir concorrer. A Tâmara, por ser membro da Academia de Letras, poderia então submeter a proposta. A gente conseguiu sentar, reunir e escrever esse projeto e enviamos a proposta para a FAPEMA. Alguns meses depois a gente recebeu a resposta de que tinha sido aprovado e a gente recebeu um valor que era capaz de trazer estantes novas, ar-condicionado, material expositório de peças museológicas e, além disso, uma viagem para fazer uma pesquisa sobre a vida e obra de Maranhão Sobrinho em Manaus. Quando a gente recebeu o dinheiro, a gente conseguiu também verba para a contratação de 2 bolsistas, que é a Dai e o Silvio. Eu fiquei aqui na academia com uma presença mais constante como voluntária, ajudando no processo de higienização desse acervo e conservação das obras. E o Luiz Felipe ficou no Instituto Federal com a parte de catalogação, indexação do acervo, ensinando o processamento técnico para os bolsistas. Junto com a Tâmara, a gente se reuniu e fez o processo de compra, porque a gente tinha muitos livros históricos da Barra do Corda aqui, porém precisava ampliar no sentido de Maranhão e de cultura brasileira. E esse era um dos objetivos também do edital da FAPEMA. Com isso, a gente conseguiu organizar esse espaço da Biblioteca Galeno Brandes e fazer também um pequeno espaço de memória para o Maranhão Sobrinho, num espaço onde tem, por exemplo, livros da primeira edição dele, tem a certidão de nascimento dele, e o espaço também para o Raimundo Donato, que foi um dos responsáveis pela maior doação que a biblioteca recebeu.
Então, para mim foi muito bom participar desse projeto, ajudar nessa recuperação e valorização da cultura local de Barra do Corda. Então, agradeço pelo Luiz Felipe, que foi o idealizador disso, e a Tâmara por ter aberto as portas, e para todo mundo que participou do projeto. Olá, eu sou Tâmara Pinto, da Academia Barra Cordense de Letra, sou secretária-geral da Academia. Nós vamos falar hoje sobre o nosso projeto da Academia Barra Cordense de Letra, que começamos com o projeto de extensão do IFMA e a Academia Barra Cordense de Letra, com Felipe, com Maria Luísa, com a Catarina. Depois fechamos com o projeto da FAPEMA, que quando surgiu a ideia desse projeto, que os pesquisadores, que os bibliotecários Felipe, Maria Luísa e nosso pesquisador Kissian, juntamente com a academia, definiram esse projeto, eu acho que quando se fala sobre esse projeto, eu não consigo deixar de elogiar, de valorizar, de agradecer o Felipe e a Maria Luísa, porque eles foram nossos bibliotecários, eles foram nossos projetistas, correram atrás, fizeram toda a parte essencial para esse projeto ter o andamento e ter a devida aprovação. Quando ganhamos a aprovação desse projeto da FAPEMA, foi um sonho que realizamos com grande empenho, com grande responsabilidade. É tanto que através desse projeto nós recebemos uma grande quantia pela FAPEMA. Através desse projeto conseguimos climatizar, informatizar, comprar livros, comprar toda a parte que era necessária, que estava dentro do projeto para a nossa Biblioteca Galina de Gabrandes, dentro da Academia de Letras, ter um bom funcionamento para receber, para mostrar o que nós temos dentro da nossa literatura. Esse projeto era mais voltado para climatização, informatização e estruturação da nossa biblioteca. O que nós compramos, todo o material que foi comprado, era dentro de livros, a prioridade era autores maranhense, Barra Cordense, onde nós corremos atrás, compramos livro da Academia Maranhense de Letras, compramos livro das livrarias como a AMEI, compramos livro do Senado, tudo que era importante e dentro da nossa cultura. Dentro disso, nós também foi criado o Espaço Maranhão Sobrinho, que teve também a pesquisa feita pelo nosso pesquisador Kissian Castro. Então, nós tivemos várias participações, como o nosso pesquisador Kissian Castro, da Academia Barra Cordense de Letras, também membro da diretoria, foi para Manaus fazer a pesquisa dele em Manaus, sobre o Maranhão Sobrinho. E tivemos também a compra de expositores que está da biblioteca de Maranhão Sobrinho e de Nonato Silva, que é um grande prazer a gente ter organizado daquela forma. Diante do exposto, nós recebemos uma quantia em torno de 70 e poucos mil reais, que conseguimos fazer a prestação de conta correta, adequada, que foi aprovada pela FAPEMA, que inclusive tivemos até o prazer de devolver aos cofres públicos em torno ainda de 5 mil reais diante do nosso projeto. Projeto esse que foi aprovado, foi feito, trabalhado dentro do contexto que foi feito o projeto e foi aprovado, as contas aprovadas pela FAPEMA. Estamos com a biblioteca aberta, climatizada, informatizada, com 4 computadores, trabalhando para o público, que houver necessidade de pesquisa, estamos aqui para pesquisar, e está aberta ao público, as escolas que quiseram participar. Nós agradecemos ao IFMA, que sempre nos apoiou, ao EMA, que sempre esteve em parceria conosco, e nós temos que agradecer ao IFMA pelos técnicos que nos apoiaram, que sempre teve um apoio incondicional conosco, ao EMA por seus alunos participantes também, por seus alunos que também trabalharam conosco, e agradecer à FAPEMA, que é um grande instituto, fundo de amparo às pesquisas, muito importante, um dos melhores do Brasil. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Dailane, estudante da UEMA, do curso de Letras, e fui uma das integrantes do projeto de revitalização da Academia de Letras, que foi um projeto feito pela FAPEMA. Nesse projeto, a gente teve todo um sistema de catalogação para organizar todos os livros digitalmente, para ajudar no controle, tanto no controle quanto na consulta. Nesse processo, todos os livros receberam um tomo patrimonial. Além desse tomo patrimonial, todos os livros eles passaram por um processo de higienização, pois na academia há vários títulos antigos que, devido
a terem sido guardados de uma forma inadequada ou até mesmo pelo tempo que eles já estão aqui na academia, eles estavam desgastados, alguns rasgados, com capas danificadas. Então, o nosso projeto ele também teve muita importância nessa revitalização dos livros. Eles foram limpos e organizados nas estantes. Estantes novas foram doadas à academia, junto com ar-condicionados para a climatização do ambiente. A academia inteira ela foi revitalizada para que o público barracordense tivesse acesso a todo o patrimônio histórico que tem aqui. Ao final do projeto, totalizamos cerca de 2.000 exemplares higienizados, catalogados, informatizados, organizados em novas estantes e disponíveis para consulta da população. Na biblioteca também teve a aquisição de novos computadores com acesso à internet para que pessoas que não tivessem condição de fazer pesquisas em casa pudessem vir até a academia, acessar o computador, além de ter vários referenciais bibliográficos para essas pesquisas. Ao concluir esse projeto também, a academia teve uma nova vida, uma nova cara. Eu sinto orgulho de ter participado desse projeto porque, como estudante de letras, como acadêmica da Universidade Estadual do Maranhão, desde o primeiro período eu tive contato com diversos artistas sobre poesia, crônicas, músicas. E eu fico feliz em saber que na minha cidade tem um lugar para acolher esses artistas, onde eles podem ter a meta: um dia o meu livro vai estar na Academia de Letras, um dia eu vou ter um livro de poesia lá, um dia eu vou ser membro. Porque muitos desses artistas ele tem esse sonho de ser membro da academia. Então, é importante para a Barra do Corda ter um ponto cultural, onde a cultura se encontra, onde os artistas possam se encontrar também. E é muito gratificante saber que eu fiz parte desse projeto, porque desde muito nova eu amo a literatura, eu amo os livros. E cada livro que eu pegava e que eu catalogava na biblioteca era um pedacinho de mim que eu deixava aqui. Então, até hoje, sou professora atualmente, mas eu sempre lembro da biblioteca, sempre lembro dos livros e do trabalho que a gente fez aqui. E sempre espero, tanto agora como no futuro, contribuir para que a Barra do Cordas valorize a cultura que ela tem, valorize os artistas, porque a Barra do Corda está repleta de artistas. E isso é uma das coisas que mais se deve valorizar na cultura. Olá pessoal, eu sou Silvio Oliveira, eu participei do projeto de revitalização da Biblioteca Galeno Brandes na Academia Barracordense de Letras. E eu vou falar um pouco sobre o que foi o processo de educação patrimonial. Bom, a gente acabou escolhendo as escolas e turmas de escolas municipais, estaduais e federais. Trouxemos para o ambiente da biblioteca para demonstrar um pouco do que foi o conhecimento, foi especificamente o conhecimento sensorial que a gente pôde denotar no espaço físico e não só. A gente discutiu um pouco sobre formação literária dentro da academia, discutiu um pouco sobre cultura, discutiu um pouco sobre o espaço físico da Academia de Letras com o Kissian, que ficou encarregado de falar um pouco sobre a história da academia e sobre o movimento da academia lá fora. Aqui dentro eu e Dailane a gente assumiu falando um pouco mais sobre a biblioteca e sobre o processo e falando um pouco também da cultura cordina e da cultura maranhense dentro desse cenário da biblioteca. A gente usou como embasamento teórico muitos artistas maranhenses e muitos dos seus simbolismos, tanto no tratamento da academia como um todo, como no tratamento de Maranhão Sobrinho, que é o nosso poeta mais importante, que foi falado pelo Kissian depois. E uma das principais falas sobre isso foi sobre como o livro ele é um registro de conhecimento humano, e partindo de um registro de conhecimento humano, uma biblioteca ela é importante por agregar aquilo que a gente tem de mais valioso, aquilo que a gente tem de deixar de legado, que é o nosso conhecimento para outras e para outras e outras e outras gerações. E essa biblioteca existe para isso agora, para continuar levando conhecimento para todas as gerações de Barra do Corda. Como pesquisador voluntário, foi convidado também Kissian Castro, indicado por Geomar Moraes como um potencial grande pesquisador de Maranhão Sobrinho, o que acabou se concretizando posteriormente nas obras Maranhão Sobrinho, Poesia Esparsa, reunida por Kissian Castro, e a biografia Maranhão Sobrinho, Poeta Maldito de Atenas. Por essas qualificações, Kissian Castro foi convidado para o projeto, onde pudemos custear uma viagem a Manaus, onde Maranhão Sobrinho viveu parte de sua vida. Tudo começou quando eu estive com Geomar Moraes. Geomar foi por muito tempo presidente da Academia Maranhense de Letras, um grande editor, intelectual, e ele
fez uma pesquisa a respeito de Maranhão Sobrinho, inclusive publicou o livro A Poesia Reunida de Maranhão Sobrinho. Eu entrei em contato com o Jomar Moraes, nós conversamos muito a respeito de Maranhão Sobrinho. Eu tive uma participação no trabalho dele, da Poesia Reunida, do Maranhão Sobrinho, e mostrei para ele o meu trabalho, que é Maranhão Sobrinho, Poesia Esparsa, que foi lançado no dia do centenário do poeta Maranhão Sobrinho, em 2015. E ele gostou muito do trabalho, inclusive ele revisou e também escreveu os textos de orelha, mas ele me disse o seguinte: olha, Cristian, esse trabalho aqui é o mais completo que se escreveu sobre Maranhão Sobrinho até agora, mas ainda não está concluído. Continua a tua pesquisa e nos traga, disponibilize para as pessoas, o público maranhense, a biografia completa de Maranhão Sobrinho. E diante disso, desse desafio que ele me colocou pouco antes da sua morte, eu me senti na responsabilidade de dar continuidade a essa pesquisa que eu já vinha fazendo a respeito do Maranhão Sobrinho, há 5 anos antes, que resultou inclusive na publicação da reunião de 105 poemas inéditos do poeta, e também dados sobre a sua biografia, muito cheia de polêmicas e de interpretações falhas a respeito da sua vida. Então fui colher esses dados, inclusive em São Luís, no arquivo, na biblioteca pública, em Belém. Faltava, no entanto, a pesquisa final em Manaus, que foi onde Maranhão Sobrinho passou os seus últimos anos de vida. Faltavam recursos para esta viagem, para a pesquisa, inclusive para encontrarmos o paradeiro da sepultura do poeta. Foi aí que surgiu o projeto da FAPEMA, que acolheu a nossa proposta, conseguimos esse apoio para fazermos essa viagem. Eu realizei essa viagem, passei dias lá, colhendo dados, visitando bibliotecas, o arquivo público, arquivos pessoais de escritores, Academia Amazonense de Letras, inclusive Maranhão Sobrinho possui uma cadeira de número 7, Maranhão Sobrinho é patrono dessa cadeira, e ali colhi poemas inéditos e muitos traços da sua vida lá. Foi uma pesquisa muito aprofundada, pude concluir o meu trabalho a respeito da vida e da obra do Maranhão Sobrinho, que resultou na publicação deste livro, que é a biografia dele, Maranhão Sobrinho, o poeta maldito de Atenas. Entre as coisas que obtemos como resultado do projeto foi a construção e elaboração desse espaço físico dedicado ao Maranhão Sobrinho. São trabalhos, as primeiras edições dos seus livros, Papéis Velhos Roídos pela Traça do Símbolo, de 1908, e Vitórias Régias, de 1911, são as primeiras edições, bem como parte iconográfica dele. Também conseguimos, lá em Manaus, fotos, documentos, e a conclusão da sua biografia tem aqui uma rápida cronologia da vida do poeta, no período em que ele viveu aqui em Barra do Corda também, até os seus 20 anos, o período passado em Belém e também em Manaus, onde ele passou os últimos anos da sua vida, e publicou o seu último trabalho, que foi Vitórias Régias, já em 1911. Temos aqui no acervo também um documento que é o Registro de Nascimento de Maranhão Sobrinho, datado de 1880. Ele nasce em 20 de dezembro de 1879 e em fevereiro de 1880 ele é registrado, está aqui, nós temos no acervo o seu registro de nascimento, inclusive assinado de próprio punho, o seu pai, estava presente.
Temos também amostras de jornais. Maranhão Sobrinho publicou seus poemas em muitos estados, jornais dos estados brasileiros, né, no Ceará, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, na Paraíba. Então todos nós coletamos esse material também. Ele já estava, Maranhão Sobrinho, construindo a sua trajetória poética, visando lançar o seu livro no Rio de Janeiro, na capital, para dar uma projeção maior. Ele queria chegar no Rio de Janeiro já reconhecido. No entanto, esses planos foram, de certa forma, interrompidos. Ele não viaja para Rio de Janeiro, mas viaja sim para Manaus, onde, infelizmente, ele, com apenas 36 anos, morre, né, de cirrose hepática. Entre os documentos que eu encontrei lá em Manaus, foi um relato, né, um boletim de ocorrência de Maranhão Sobrinho, de uma agressão por ele sofrida ali, em 1913. Inclusive esse fato, né, esse episódio na vida dele, existem várias versões em torno disso. Alguns atribuem por um grande acaso que ocorreu, fruto de um grande mal entendido, e outros atribuem a questões políticas, né? Maranhão Sobrinho, por ser uma pessoa muito transparente e sincera, às vezes falava nos jornais e também nos bares, de bar em bar, falava a respeito das administrações, as coisas que aconteciam, os desmandos, isso tudo ele comentava, e alguns dizem possivelmente ele sofreu agressão por conta dessas autoridades. Mas outros ainda atribuem essa agressão pelo fato de Maranhão Sobrinho ter se apaixonado por uma filha do ex-governador. E quando o ex-governador tem conhecimento desses encontros que Maranhão Sobrinho estava tendo com a filha dele, contratam capangas, né, para dar uma lição, uma surra no poeta Maranhão Sobrinho. Inclusive no relato, no boletim de ocorrências que eu encontrei lá no Arquivo Público de Manaus, diz que 2 pessoas, um casal, estavam causando badernas numa determinada rua. Aí foi o chefe de polícia com alguns praças lá para averiguar o que estava acontecendo e volta apenas com Maranhão Sobrinho, preso, né, depois de ter sofrido a surra que ele sofreu, e se queixa disso, né? Alguns dizem que essa outra pessoa, né, com quem ele estava, era a própria filha do governador, que não foi prestar nenhum depoimento, apenas Maranhão Sobrinho, que foi preso e que levou a culpa, né? Foi mal visto nesse sentido. E após ele sofrer essa agressão, que isso foi em 1913, 13 de outubro de 1913, né? Há inclusive um mau agouro nessa data que acontece isso na vida dele. Depois disso, nunca mais ele comparece nas mesas, nos cafés, nos bares, para falar de poesia, de literatura. Ele meio que se isola e passa os seus últimos dias apenas fazendo revisões e trabalhando numa novela. Ele não é visto mais publicamente, até que ele definha e acaba falecendo no dia 25 de dezembro de 1915. Eu acredito nas bibliotecas, nos museus e nos arquivos como os espaços de gestão de memória e também de produção de novos conhecimentos, onde é possível dispor de informações que podem ajudar tanto na questão da educação como da cultura. Dessa forma, o projeto de revitalização da Biblioteca Galeno Brandes se torna muito proveitoso para a cidade de Barra do Corda, tornando o seu acervo ainda mais rico e disponibilizando toda a estrutura a partir do financiamento da FAPEMA, com o apoio da Academia Barra-Cordense de Letras e do IFMA. Vamos para os intervalos.
compromisso é estar envolvido e envolvimento gera responsabilidade. A loja Santa Cruz Artigos Religiosos é essencialmente comprometida com a evangelização e está focada na propagação da palavra de Deus e dos ensinamentos da Igreja Católica. A loja Santa Cruz tem um mix de artigos atendendo ao público em geral. Temos bíblias, crucifixos, adornos, imagens de resina, velas, camisetas religiosas, quadros, semijoias, toda uma linha infantil, bíblias, livros, terços e camisetas. Venha nos fazer uma visita na rua Gerôncio Falcão, 132, Centro, próximo à Igreja Matriz. Loja Santa Cruz, compromisso com a evangelização. Estamos de volta com o IFMA Acontece, parceria entre o Instituto Federal do Maranhão, campus Barra do Corda, e a TV Santa Clara. No bloco anterior, tratamos do projeto de revitalização da Biblioteca Galeno Brandes, da Academia Barra Cordense de Letras, onde foi possível perceber a importância das políticas de gestão de cultura e da participação do poder público na revitalização de espaços, como o citado, a Biblioteca Galeno Brandes. Hoje iremos receber o secretário de Cultura, o senhor Leocádio Cunha. Seja bem-vindo. Obrigado. E na primeira pergunta, eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua trajetória política, sobre o convite para ocupar a pasta da cultura na nossa cidade. Boa tarde a todos da TV Santa Clara e do Instituto IFMA. É um prazer imenso estar nesse momento, batendo esse papo com vocês, explicando um pouco da minha trajetória. Eu moro nessa cidade há 31 anos, sou filho de Tuntum, de famílias políticas. Escolhemos essa cidade para morarmos. Viemos para cá em 91, sou filho de um empresário, Luiz Coelho Batista, conhecido como Luizão, que foi um ex-prefeito, um ex-deputado do estado do Maranhão. E vivendo aqui esses momentos de trabalho, temos uma agência de gás, que ao longo dos 40 e poucos anos aqui, temos essa empresa de gás. E só assim, o Leocádio se resume a isso, uma pessoa dada com a cidade, tranquila, sou uma pessoa pacata, muito simples, gosto das coisas simples. E tenho esse envolvimento político porque vem de famílias políticas de Tuntum. Aqui eu cheguei, tive já participações no governo Avelar Sampaio, como assessor dele, do gabinete, a gestão dele, de 2001 a 2004. Depois fiz parte de um governo do governador Zé Reinaldo, trabalhando na regional, que existia a gerência regional gerência regional do estado, onde tinha o gestor, na época, o senhor Adão Nunes, que era o gerente regional, fui assessor dele. Depois passei um período também no Ciretran de 3 meses. Também tive em função no poder público como chefe de gabinete na gestão passada. Deixei a função. Assumi também o cargo de superintendente regional de articulação política do estado. Porém, deixei esse cargo ano passado e fui convidado pelo atual prefeito a esse desafio de fazer parte da Secretaria de Cultura de Barra do Corda. É um grande desafio, mas eu gosto de desafios. E a vida da gente, eu acredito que a gente está atrás de novas conquistas e com muita humildade você consegue encaixar e fazer seus trabalhos. Eu hoje, a Secretaria de Cultura, tive o privilégio de ter como adjunta a senhora Tâmara Pinto, ex-secretária do município de Cultura de Barra do Corda, também o ex-secretário Domingos Augusto, que eu tenho o privilégio de dizer que estou emanado muito bem, junto com eles, num propósito muito bom para o que for de melhor para fazer pela cultura da nossa querida Barra do Corda. Perfeito, eu desejo a maior sorte do mundo, que tenha êxito nesse trabalho que é essencial para a nossa cidade. Verdade. Agora, os trabalhadores da cultura, os setores da cultura em especial, tiveram um grande baque no ano passado por questão da pandemia que paralisou os seus setores por diversos momentos. Nisso foi criada a Lei Aldir Blanc, a lei federal, de modo a suprir as necessidades desses trabalhadores da cultura. Como o senhor avalia a questão da Lei Aldir Blanc no nosso município em 2020 e quais seriam as possibilidades para o ano de 2020? Felipe, pelo que eu tive de informações, essa Lei Aldir Blanc ela veio na gestão passada. Ela foi lançada em junho e começou vários editais, várias regulamentações e tudo muito novo.
Aqui em Barra do Corda, acompanhando e já estudando o que aconteceu, pelo que eu tenho de dados, na minha gestão agora, foram inscritos 134 pessoas, entre artistas de artesanato, músico, dono de produtoras de eventos e vários tipos de segmentos culturais, como Bumba Meu Boi, vários segmentos da cultura. Mas só 34 foram contemplados. Mas aí você pergunta, de 34 não, 37. 37 foram contemplados. Aí você pergunta assim, secretário, por que tão pouco? Mas tive também tive uma conversa com a doutora Paula da promotoria, ela também acompanhou esses recursos que veio da lei Aldir Blanc. E assim, ela nos garantiu que houve um acompanhamento não só dos técnicos, dos municípios, como também da promotoria. E ela disse, com a própria fala dela, porque eu não estava na gestão passada, que tudo foi feito com muita transparência. Mas o que é que acontece? Estudando, verificando, inclusive nós tivemos essa semana aqui em Barra do Corda, um técnico, o senhor Ronilson, que prestou várias assessorias a várias prefeituras aqui no estado do Maranhão, que é do Conselho Estadual de Cultura aqui do Maranhão, um dos coordenadores do Conselho Estadual de Cultura, que acompanhou também esses recursos aqui em Barra do Corda, que foi num total de 607 mil que veio para a população. Foram gastos 400 e poucos mil, foram contemplados em Barra do Corda, e voltou 154 mil para o Fundo Estadual de Cultura, certo? Esse dinheiro voltou, 154 mil. Aí eu perguntei, Ronilson, por que esse dinheiro voltou? Por que outras pessoas não foram contempladas? Aí ele disse, juntamente com a equipe que estava aqui, a Tâmara estava presente, Domingos Augusto, toda a nova equipe da Secretaria de Cultura, a pessoa que acompanhou os recursos na gestão passada, a senhora Rania, esteve aqui com toda a documentação e ele explicou, olha, Leocádio, eu vou lhe explicar como é que funciona. Por exemplo, nós estamos aqui, para você ser contemplado, você precisa tirar várias certidões do governo federal, do governo municipal, está adequado, está com tudo legalizado. Por exemplo, eu tenho uma moto, o Leocádio, estou atrás desse benefício, mas eu estou devendo um IPVA. Nessa lei da contemplação do dinheiro, do auxílio que veio, a pessoa já não é contemplada por estar em débito com alguma situação. E o que houve na nossa cidade foi isso. Existe também, e muitos não foram contemplados, porque veio também num período eleitoral, que muita gente estava envolvida em campanha política, inclusive várias pessoas até duvidavam que esse recurso poderia vir. Então, houve tudo isso, mas eu tenho certeza que voltando esse recurso e esperando a boa vontade do governo federal, porque o prefeito da cidade, o nosso prefeito, Rigo Teles, está muito preocupado, já entrou em contato com Brasília, diretamente com a Secretaria Federal de Cultura, porque a Secretaria Especial hoje de Cultura não é mais o Ministério da Cultura, é isso. Sim, Então nós estamos entrando com deputados federais, com muita cautela e vendo a possibilidade de voltar de novo a Lei Aldir Blanc. Existe a possibilidade de voltar, inclusive, esses 154 mil, que está no Fundo Estadual de Cultura do Estado, voltar para o município. Mas até então estamos esperando a decisão do governo federal. Como bem lembrou o secretário, que o Ministério da Cultura foi descontinuado a partir de 2019, tornando uma secretaria especial. Mas assim, gostaria de falar sobre, de lhe perguntar, ganhou muito destaque na mídia esses dias a proposta que apareceu de construção de um espaço de cultura ao lado da Igreja Matriz, onde hoje ocupa o presídio, né? Pois é, um dos projetos para a cultura de Barra do Corda é um sonho da população e um sonho também do atual prefeito, senhor Rigo Teles. E ele doou essa semana um terreno muito grande para tirar, porque aqui nós temos a história da nossa cidade de Barra do Corda com mais de 180 anos de uma delegacia ao lado da igreja. Essa foi construída uma delegacia nova e as coisas foram evoluindo e se colocou agora uma penitenciária na antiga delegacia.
o prefeito preocupado com a qualidade de vida e com o melhoramento da nossa cidade, ele doou um terreno lá no loteamento Frei Damião, um loteamento muito grande para a Secretaria de Segurança do Estado, doando o terreno para o Estado para a construção dessa penitenciária. Um centro maior, onde os presos possam ter também uma qualidade de vida melhor e transformar o antigo prédio, onde hoje funciona um presídio, em um museu e como uma biblioteca. Ele vai fazer uma pesquisa e a população vai dizer o que quer, porque o prefeito está com vontade de fazer esse trabalho articulando todas as decisões junto com a população de Barra do Corda. Perfeito. Eu, pessoalmente, gosto muito da ideia de um museu, né? E para terminar a nossa entrevista, eu gostaria de pedir quais são as suas considerações finais, qual pensa ser os maiores desafios de sua gestão? O maior desafio da nossa gestão é organizar a casa. Nós recebemos a casa, então o município, o prefeito em si. Nesse primeiro momento, é importante demais nós termos a consciência que estamos vivendo um momento muito difícil, não só em Barra do Corda, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Essa doença é grave, que as pessoas usem máscara. O prefeito essa semana fez um decreto colocando uso obrigatório de máscara, mas principalmente conscientizar a população que estamos vivendo um momento difícil. E a prioridade nesse momento é a saúde. Nós recebemos um município com muitas falhas na saúde, sem ter dados, sem nada. Por exemplo, o centro de triagem acabou no mês de setembro para outubro, nós não tínhamos dado nenhum. Esse ano o prefeito, em um mês de gestão, inaugurou já o centro de triagem, está inaugurando ali também no antigo IFMA, um centro para receber as pessoas contaminadas de Covid, onde é o IEMA, vai funcionar esse centro de saúde para as pessoas infectadas com o vírus do Covid ficarem lá, ter um atendimento. Então, assim, nesse momento a prioridade do prefeito é a vida das pessoas. É a vida da cultura. Tudo nós podemos parar e ceder um pouco, se entregar a Deus, porque esse momento é um momento muito difícil em todo o nosso mundo. E que as pessoas tenham consciência desse momento. Só sabe quem está já esse momento que estamos vivendo do Covid, é quem já passou por várias percas em suas famílias. Então vamos ter consciência, vamos usar máscara, usar álcool gel, que muitas coisas boas virão. O prefeito está com boa vontade, ele teve a maioria de aprovação da população de Barra do Corda. Ele é uma pessoa que tem um amor muito grande por essa cidade, pela cultura, e ele tem conversado que os projetos, a cultura de Barra do Corda, ela vai ser resgatada, vai ter grandes carnavais, grandes eventos, grandes sarais. Ele está disposto dioturnamente para melhorar o nosso município, certo? E nosso projeto, enquanto cultura, é nos adequar nesse momento, que os músicos tenham paciência, que os artistas tenham, que tudo isso vai passar. Ele está muito preocupado com a questão dos músicos, das casas de show, mas nesse primeiro momento é a vida. Ele tem, logo ele vai marcar uma reunião com todos os músicos, com todos os artistas que dependem da cultura local da nossa cidade, os eventos, que ele sabe que não pode, é ruim mesmo estar parado para muita gente, tem pessoas que sobrevivem sobre isso, mas que na verdade o prefeito ele vive tentando soluções, que fique bem claro que o nosso município, o prefeito, ele está só obedecendo o decreto estadual e as orientações do Ministério Público. O prefeito não tem interesse de fechar comércio, pelo contrário, ele tem interesse em ter vida, que nós voltemos àqueles velhos tempos de carnavais, de grandes festas, que a nossa cidade sempre foi muito receptiva, e é isso. Vamos nos irmanar, vamos nos abraçar e ter paciência, abraçar de longe, né? Dando um abraço assim de longe e dizer
que novos tempos chegarão e com fé em Deus tudo isso vai passar, as vacinas já estão chegando na nossa cidade, daqui a um ano nós temos certeza que nós vamos estar já com tudo pronto para o maior carnaval da história de Barra do Corda e do Maranhão, que será aqui em Barra do Corda. Quero agradecer especialmente aqui ao Felipe, pela instituição IFMA, na pessoa da professora Marinete, a quem eu tenho um carinho muito especial, que esse IFMA tem feito revolução na educação de Barra do Corda. Agradecer também um empenho muito grande, o trabalho de todos vocês, da igreja, da TV Santa Clara, que tem feito um trabalho muito grande, por exemplo, as missas serem transmitidas. Isso é um efeito muito grande que se faz nas famílias de Barra do Corda, porque a gente tem que estar perto de Deus, como a igreja não pode estar sendo hoje. Tem suas limitações em receber o seu público, mas eu tiro por mim mesmo, para minha mãe. Nós assistimos a missa todos os domingos da TV Santa Clara, e é isso, trabalhar em parceria, é o nosso lema do nosso governo. Estar irmanado junto com a população para os bons dias da nossa cidade. Muito obrigado para todos. Eu tenho certeza que os tempos pedem novas perspectivas, né, uma maior paciência da população. Eu agradeço a presença do secretário de Cultura, o senhor Leocádio, espero tê-lo conosco mais vezes, nessa recente parceria, o IFMA acontece, né? E um agradecimento especial ao funcionário José Reis, um funcionário que disponibilizou a pesquisa para que a gente pudesse conduzir a produção do programa. E fique conosco para mais um bloco, depois dos comerciais. Algumas dicas para se manter seguro também quando voltar para casa. Primeiro, tire os sapatos antes de entrar. Depois, vai direto lavar as mãos e lave com vontade. Após lavá-las, não mexa em mais nada que trouxe da rua. Tome um banho e não use as roupas com que chegou. Caso não possa lavá-las, deixe-as num lugar aberto e arejado por pelo menos 10 horas antes de usar novamente. Após o banho, use álcool 70 para limpar as coisas que trouxe da rua e vai precisar, principalmente o celular. Carteiras e bolsas, se não for usar, deixe um lugar separado. E lave as mãos novamente. E faça tudo com bom humor, porque além de estar se protegendo e protegendo os demais, será mais fácil encarar esse período com leveza. Estamos de volta com o último bloco do IFMA Acontece, e agora para uma roda de conversa com artistas locais. À minha esquerda, Jorge dos Anjos, Catarina Silva Souza, e à minha direita, Jorge Abreu e Silvio Oliveira. Para uma primeira pergunta, eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre a arte e qual a importância nas suas vidas. Bom, eu acho que falar sobre arte nesse sentido é muito vasto, na verdade, dizer o que é arte, ou dizer como se relaciona a arte com a vida nesse sentido, mas dedilhando as falas de Ferreira Goulart, que diz que a arte existe porque a vida não basta, para mim eu colocaria a arte como sendo aquilo que falta sempre, aquilo que sempre está para além do humano e que está para além do próprio estar. A arte é aquilo que sempre vai continuar faltando, porque, por exemplo, eu como figura humana, como figura sensorial de corpo e de matéria, me falta algo. Eu não acordo todo dia com a presença inteira do meu ser. E aquela falta que falta em mim, eu agrego e depois ainda falta mais alguma coisa. E eu acho que essa coisa que falta é sempre a ânsia do que vai ser e do que virá. Isso é o que eu chamo de arte, sabe? É isso que me mantém fazendo o que eu quero fazer, isso que me dá coragem e que me dá medo também, e o medo que me continua motivando a fazer o que eu quero fazer. E eu acho que isso, por exemplo, para a minha própria vida, é essa motivação que eu tenho artisticamente, é de querer continuar fazendo essas coisas que me causam esse tipo de sensação. Porque eu acho que a arte é essa grande coisa que a gente não sabe dizer necessariamente o que é, mas que continua sendo, apesar de mim, sabe? Porque, como diria o Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Quando tudo isso aqui passar, essa coisa gigante e pequena que a gente chama de existência nossa própria, ainda vai continuar aquilo que a gente construiu, e outras pessoas vão construindo, e aí vai persistir a vida, existindo, já que a vida não bastou.
E é muito bonito falar do Goulart, que é esse nosso querido poeta maranhense. E assim, eu espero muito algum dia poder olhar assim e falar, poxa, tu lembra do Silvio, nosso incrível, eu muito lembrado, poeta maranhense, tu lembra da Catarina, né? Nossa compositora famosa, sabe? Olhar pro Jorge Abreu, tu conhecer as poesias do Jorge Abreu, assim, pra mim é muito importante estar assim perto de vocês. Assim, principalmente essa ideia da geração de artistas com quem eu estou em contato, por causa dessa identificação, assim, eu saber que, poxa, tem aqueles maranhenses com quem eu me identifico. Poxa, assim, eu tenho mais artistas maranhenses no meu repertório, sabe? Que são da mesma geração, que estão na mesma escola. Eu acho isso muito importante, poxa. É muito bom poder passar isso, né? Ser isso e ter pessoas com quem a gente compartilha agora, né? Esse contato e tal. E eu, como artista de várias áreas, poder levar isso para outro lugar e poder mostrar para Pernambuco, que é onde eu moro, a arte que acontece agora aqui no Maranhão, aqui na Barra do Corda, é muito importante para mim, assim. Não só a minha, mas principalmente a dos meus amigos, as pessoas com quem eu tô sempre conversando, enfim, em contato. É incrível. E uma troca, né? Assim, é uma coisa troca. Que eu tô aqui conversando contigo e a gente tem uma ideia e isso se relaciona com alguma coisa que, exato. Poxa, eu nunca tinha pensado sobre isso e às vezes uma temática que não tem exatamente a ver com a arte e daqui a pouco sai alguma produção disso, sabe? Daquilo que a gente falou, né? Eu penso que é muito interessante nós estarmos aqui reunidos conversando sobre arte, né? Iniciando a conversa e falando de arte. Até porque a gente sabe que hoje a gente vive uma época em que o debate quase não existe mais. É muito mais fácil você julgar e condenar imediatamente via inteligência artificial do que você debater, sobretudo pessoalmente, como a gente está fazendo aqui. É muito interessante, são muito interessantes essas colocações de vocês e eu acho assim, a arte ela é essencial e a partir das conversas que nós tivemos antes aqui do início do programa, eu formei um pensamento. Eu acho que mais importante ainda do que falar sobre arte, do que conversar sobre arte, é fazer arte. E é por isso que nós somos artistas. Eu queria até pontuar uma coisa do que a Catarina tinha falado sobre como ela se posiciona sobre o que ela está produzindo aqui e agora, lá no lugar onde ela está morando e tudo, que eu acho que também tem esse caráter que é humanamente coletivo na arte, sabe? Que é exatamente isso que a gente estava falando aqui de modo geral, que é sobre as nossas trocas quando a gente conversa nesse pequeno nicho aqui, que é, por exemplo, eu faço parte de um coletivo de escritores chamado Colégio de Literatos, e assim, crescer num coletivo dá uma sensação de que a gente não é largado, não é solto no tempo, porque ninguém é humanamente, e a arte é humana também, sabe? Não só, mas também. E nisso a gente tem o quê? Por exemplo, a gente mora numa cidade que tem uma diversidade cultural gigantesca. A gente, por exemplo, a gente está falando ainda quando a cidade ainda acorda de um luto da perda de um dos seus principais artistas que eu já presenciei, principais artistas desse tempo, com certeza, que é o pintor Pedro Luiz. E o que acontece? Olhar a obra de um artista que está ou que esteve entre nós e que a obra dele persiste naquele tempo, ela demarca tempo, mas não só, ela demarca povo também. Então, assim, a gente demarca coletivo, a gente fala artisticamente, quando eu afirmo uma coisa da minha cidade, do meu povo, da minha forma de me relacionar com o mundo, a minha forma de me relacionar com o mundo, ela não diz só de mim, ela diz do todo, ela diz de todo mundo. Ela fala de, por exemplo, quando eu escrevo um poema a Catarina, eu escrevo um poema a Catarina e a toda pessoa que se relaciona com a vida como Catarina se relaciona. E é sobre isso também, é sobre essa troca que afirma, e que afirma coisas que são muito importantes para nós, assim, nesse contexto local que a gente vive aqui, por exemplo, em Barra do Corda. De modo geral, uma cidade que a gente respira arte em todo e qualquer lugar, e que a gente precisa continuar reivindicando a arte que a gente respira, porque ela é o que faz a gente respirar. Enquanto a gente não perceber isso, é uma discussão vaga, sabe? Bom, com certeza. Então, o artista é um inquieto, o artista é alguém que vive para a eternidade por meio de sua obra. Então, muito interessante aprender com vocês. Eu gostaria de engatar uma outra pergunta sobre como vocês avaliam a cena cultural em Barra do Corda, no Maranhão e também no contexto do Nordeste. Eu
desculpa, vou falar novamente, mas eu acho que esse é um ponto que é muito caro para mim, que é, eu comecei a produzir artisticamente já tem algum tempo, apesar de me esconder no anonimato que gosto, mas eu percebo todos os dias o quão grandioso é artisticamente viver em Barra do Corda. Porque assim, nesse momento, por exemplo, de pandemia que a gente está vivendo, a gente consegue constatar a presença artística dessa cidade em lugares diversos. E a gente olha que tem muita gente muito boa fazendo arte aqui, sabe? Tem Jorge Abreu, quando lança o Danações, o livro do Jorge, eu fico impressionado como ele conseguiu fazer esse livro chegar no trabalho de formiguinha, que é característica dessa cidade, que se construiu em trabalho de formiguinha, sabe? E tudo que a gente construiu nessa cidade aqui, artisticamente não, foi colocando identidade, essa identidade de fato. E o que acontece? Eu acho que os trabalhos artísticos de Barra do Corda, eles não devem a lugar nenhum, sabe? A gente tem muita gente muito boa produzindo arte em Barra do Corda. O cenário artístico que a gente está vivendo agora, ele efervesce todo dia, de um modo que eu estou esperando muita coisa de muita gente que tá lançando, que está trabalhando, e eu estou muito ansioso para ver, porque eu sei que vem muita coisa muito boa, inclusive de Catarina, que está aí lançando o single, e eu estou muito ansioso para ver, porque é disso que olhar para essas pessoas e saber que o que elas estão fazendo é grandioso. E eu estou muito aqui. Quero estar presente produzindo, mas também quero estar muito vendo, porque eu sei que é muito bom. Um exemplo muito claro dessa expansão, e na verdade, quando eu falo em expansão, é uma coisa que não está se limitando à Barra do Corda. Nós temos aqui ele, que é um bibliotecário que voltou para Barra do Corda, que tem origens em Barra do Corda, que veio morar em Barra do Corda e que desenvolve um trabalho muito interessante. A cidade, na verdade, não tinha um bibliotecário, realmente tem ele e a mulher dele, a Malu, o George dos Anjos, né? Ele mora em Goiás, a Catarina, agora eu estou conhecendo agora melhor, é em Pernambuco, quer dizer, eu e o Silvio estamos aqui, então uma coisa que está indo além das fronteiras de Barra do Corda e além das fronteiras do estado do Maranhão, né? Tá entendendo? É a arte de Barra do Corda, mais uma vez mostrando a força e o poder dela, né? Tá entendendo? Aí, ainda nesse aspecto, eu quero ressaltar, desde o início, a grata surpresa que foi a criação do Colégio dos Literatos, né? Para mim, né? Que já sou de uma geração um pouco mais à frente, né, de vocês, tínhamos a Academia de Letras, temos a Academia de Letras, sempre muito atuante. A biblioteca daqui é um exemplo dessa atuação e teve a participação do Silvio e da esposa dele, do Silvio não, do Luiz Felipe e da mulher dele, e também de outras pessoas, o próprio Silvio colaborou, a Daiane, não é isso? A Daiane, o nome, ela colaborou também para esse processo de revitalização. Mas essa coisa do Colégio dos Literatos foi a grande novidade, porque tem essa coisa do coletivo, né? Tá entendendo? Sai do individual para o coletivo. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa dessa coisa do coletivo, principalmente nas artes, e num período em que as artes, assim como a ciência, como a cultura, está sendo relegada por quem está lá no poder, tá entendendo? Por quem está no comando do país. Ela está sendo jogada na lata do lixo. Estão tentando jogar, mas nunca vão conseguir, né? Então essa coisa do coletivo é fundamental nesse momento em que se tenta, tá entendendo, fazer de conta que a arte, tá entendendo, não é fundamental, não é primordial, em que se tenta negar a arte, a ciência, a pesquisa, que é uma coisa super importante, e nisso está incluída as bibliotecas, nisso está incluída a poesia, a música, né, as artes gráficas, a literatura, está incluído tudo. Nós vamos continuar resistindo, eu tenho certeza disso. Interessante também esse caráter de Barra do Corda transpassar assim, outras camadas, inclusive camadas geográficas do Brasil. Quando, por exemplo, eu trabalhei uma série de desenhos de curta duração, que foi o Maranhão Rio das Cordas,
que eu trabalhava assim um caráter até um pouco cômico assim de como é Barra do Corda culturalmente, como é politicamente, socialmente. Isso deu uma repercussão interessante em Goiás. Isso foi, inclusive, teve uma revista da UEG que falou um pouco sobre esse conjunto de obras, e eles tentaram analisar assim, de uma maneira interessante. É muito, muito bonito ver como o Barra do Corda consegue, assim, tem essa força. E quando eu vejo, por exemplo, a Catarina, ela, inclusive, tu gravou teu single em Teresina, né? E assim, é interessante tu ver como, por exemplo, em Pernambuco tu tem esse tipo de relação, né? Isso acaba transparecendo também para essa região. É muito, muito legal saber que aqui em Barra do Corda eu vou poder trazer coisas de Pernambuco e trazer da cultura de lá e poder compartilhar com as pessoas, e daqui da Barra eu vou poder levar para lá, sabe? E poder colocar isso nas minhas músicas, nas coisas que eu escrevo, em poesia, nas artes visuais, no cinema, e saber que isso vai estar sempre resistindo dentro de mim, na minha cidade, no meu estado e em outros lugares que eu for sempre, sabe? Poder transmitir isso o tempo todo e saber que eu estou absorvendo e colocando para fora é muito gratificante, sabe? É muito gostoso, é uma sensação maravilhosa. Maranhão tá tatuado, literalmente, né? Maranhão tá tatuado. E um exemplo dessa efervescência que, na verdade, ela apesar de quarentena, apesar da pandemia, ela não deixa de existir, né? Ela não deixa de existir. Ela está produzindo, ele está produzindo, eu estou produzindo, o Silvio está produzindo. E um exemplo dessa efervescência, dois exemplos mais recentes, foram os saraus que o Colégio dos Literatos, mais uma vez eu volto a frisar, o Colégio dos Literatos, porque, na minha opinião, é a grande novidade das últimas décadas em termos de literatura e de arte em Barra do Corda. O primeiro sarau aqui foi um sucesso absoluto na sede da Academia Barra Cordense de Letras. Eu estava presente, o Luiz Felipe também, e depois o sarau na praça lá na Altamira, que eu não lembro o nome da praça, foi muito melhor ainda, foi muito mais bacana em termos de grandiosidade, que eu falo, em termos de público mesmo, e até porque já foi uma coisa na rua, né? Entendeu? E outro sinal também das efervescências são os lançamentos de livros aqui na Academia Barra Cordense de Letras, que não, agora, claro, não estão acontecendo, mas nunca deixaram de acontecer desde que eu voltei a morar aqui em Barra do Corda, desde que eu voltei a morar aqui em Barra do Corda em 2012. E essa coisa dos shows mesmo, de reuniões que acontecem, que se conversa sobre cultura, que eu tenho certeza que o Colégio dos Literatos está sempre promovendo essas reuniões, encontros mesmo, ocasionais também. É isso aí, eu acho que essa coisa, a Barra do Corda tem essa tradição, né? Desde desde os primórdios da história, né? Uma tradição que vem dos índios, né? E que é uma história tão pouco conhecida nossa ainda. Recentemente a gente teve uma reunião aqui com o pessoal da Secretaria de Cultura e eu participei por acaso, eu cheguei na hora da reunião, fui convidado para participar e a gente estava conversando sobre essa coisa, dessa necessidade de resgate dessa cultura indígena. Eu sugeri, inclusive, a realização de um seminário sobre a cultura indígena, porque, na verdade, existe toda uma cultura indígena que a gente desconhece, né? Que nós desconhecemos, nós barracordenses desconhecemos, né? As coisas desse resgate dessa cultura é muito importante, né? Só complementando, assim, não só o resgate dessa cultura indígena, mas também com uma visibilidade dos nossos povos indígenas, que tem uma importância gigantesca cultural dentro de Barra do Corda, fora. É importantíssimo a gente ter essa visibilidade. Pessoas que estão aqui, que estão presentes, que têm suas necessidades, que têm suas demandas culturais também, suas demandas sociais. A gente tem que estar sempre atento a isso. Eles produzem arte, né, também? Produzem arte. Com certeza, a cultura indígena inspirando artistas por gerações, né? Com certeza. E para finalizar com uma última pergunta,
até porque foi citado a questão do EP de Catarina, que está sendo compositora, também atuante na noite aqui de Barra do Corda. Você pode começar falando sobre essa sua produção, depois a gente pode de outras coisas, como por exemplo os nossos escritores estão produzindo novos livros, o Jorge também está produzindo na questão do patrimônio material. Então podemos começar por Catarina? Sim, com certeza. Eu comecei a fazer essa música que eu estou gravando agora, que eu gravei em Brasília, na verdade, que eu vou lançar talvez no próximo mês. Quer dizer, agora no mês de fevereiro, né? E aí é muito interessante ter perguntado, porque eu realmente eu trato um pouco sobre essa minha raiz barracordense na música, sabe? Nessa música que eu vou lançar. E aí eu faço essa conexão de como eu me sinto, como quando eu tô aqui eu sinto saudade de Pernambuco, quando eu tô em Pernambuco eu sinto saudade daqui. Como essas coisas se ligam e agora fazem muito parte de mim. Mas ultimamente eu ainda, nos últimos tempos eu tenho tocado mais cover, né? Feito alguns shows. No último final de semana eu toquei no Texas, no Woodstock, agora no sábado eu vou tocar no Texas outra vez. E é isso. A partir de que horas para o nosso... A partir das 10 horas da noite no Texas. Imperdível. Imperdível. Enfim, é isso. Bom, quem quiser prosseguir, puder falar do... Vocês estão produzindo agora o Jorge Abreu produzindo seu segundo livro. Agora em 2021 eu publico meu segundo livro de poemas, que se chama Feitiço. Ele está em fase de produção, com uma editora de São Paulo, que se chama Primata. Nele eu abordo mais uma vez os temas ligados à vida líquida, que é essa vida virtual que a gente vive hoje, que às vezes se impõe até mais do que a vida real, ou quase se impõe, né, na verdade. E eu falo também de amor nesse livro. Eu tenho meu lirismo amoroso, tem a minha porrada, como eu costumo dizer, no extremismo de direita, que é uma tendência mundial, né, na minha luta contra o nazifascismo, né, e também contra a violência, em especial contra as mulheres. A violência sempre é uma coisa que me choca muito, seja a violência da fome, seja a violência do desemprego, seja a violência contra a mulher, contra o homem, contra os transexuais, contra os homossexuais, as lésbicas, né? E também nele eu abordo a pandemia, né? Entendendo que está mudando, deu uma guinada radical na forma de convivência entre as pessoas, ou pelo menos deveria dar, né? Entendendo? E é isso, eu estou muito contente, eu continuo produzindo e aguardem o meu feitiço. Bom, eu queria pegar carona nas palavras de Jorge Abreu, porque primeiro eu acho que o Jorge foi excelente em todas as coisas que falou. Eu queria inclusive fazer os agradecimentos em nome do Colégio de Literatos por ter nos citado e por ter nos citado tão bem, inclusive. Eu queria muito agradecer por isso. E eu queria falar, antes de qualquer coisa, dos meus trabalhos individuais, eu queria dizer que a gente do Colégio de Literatos, a gente está lançando o nosso primeiro livro coletivo, que chama Mestiço, e é um motivo de orgulho para mim muito grande. Eu acho que talvez, eu não vou nem me prolongar muito sobre isso, que eu tenho certeza que vou me emocionar, porque eu acho que essa é, de fato, a grande obra que eu quero ter produzido, quero trazer para o mundo, é escrever os meus irmãos e meus amigos do Colégio de Literatos, trazer fisicamente aquilo que me aquece o coração com mais força, que é estar num coletivo, estar num grupo, estar num sarau, estar falando sobre as coisas que a gente ama, as coisas que a gente quer continuar fazendo, para mudar o mundo do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente tem interesse. Já que eu não posso fazer uma revolução da maneira que gostaríamos, fazer a revolução da maneira que é necessária. E a maneira mais necessária de se fazer a revolução é falando de arte. Mas eu também vou tratar um pouco sobre as outras coisas que eu tenho produzido também. Eu tô com... Em tese eu tô com 2 livros, mas eu vou dizer que eu tô com 1, porque é o que vai sair primeiro. Tô com um livro engatilhado para ser lançado agora, o mais logo possível. Já deveria ter saído ainda na metade do ano passado, mas com as implicações da pandemia acabei perdendo time diante de problemas que a gente teve em família. Aí
vai ficar para agora, provavelmente ainda para esse meio trimestre, vai estar lançando um livro chamado Entre Bondes e Cataventos. É um livro em e-book pela Amazon. E eu tenho produzido também um trabalho de exposição com o George. A gente vai estar lançando, a gente vai estar produzindo uma exposição que ainda não está totalmente pronta, mas está quase. E vai sair logo com o auxílio de Jorge Abreu também. E esperamos que o poder público haja no Brasil e a esperança possa reinar um pouquinho com as vacinas, e a gente possa também fazer esse trabalho um pouco mais palpável a todo mundo, como a gente gostaria e como a gente quer. Eu tô agora com algumas proposições, inclusive com o Silvio, como ele falou. A gente está trabalhando com algumas imagens assim, em relação a personagens, né, característicos da Barra do Corda. São, assim, a gente sobrepôs assim, algumas imagens figurativas de pessoas, de carros, de grades de portão, assim, nosso patrimônio arquitetônico, material, assim. E nesse sentido a gente tentou fazer uma mistura de várias coisas e eu me utilizei de poemas do Silvio para graficar essa proposta, e a gente tá pensando em fazer alguma coisa em relação a exposições abertas na cidade, para levar essa coisa que a gente produziu para a própria cidade, né? Devolver de fato aquilo que a gente tirou de Barra do Corda. Além disso, eu estou fazendo alguns levantamentos na cidade em relação ao próprio material arquitetônico, o próprio patrimônio arquitetônico da cidade. E eu estou muito animado com algumas produções que estão por vir a partir dessa pesquisa. Estamos todos. Bom, perfeito, né? Vamos concluir então a nossa entrevista. Se alguém quiser ainda dar uma consideração final, acrescentar mais alguma coisa. Gente, leiam Jorge Abreu e Silvio Oliveira, por favor, ouçam Catarina Silva. Gente, observem o que esses artistas estão fazendo, é isso que eu diria também. Observem o que esses conheçam, estão fazendo. Conheçam os artistas barracordenses, né? Giovanna também tá aí gravando coisas, lançando músicas maravilhosas. A Barra do Corda tá cheia disso. É muito importante que vocês conheçam. Sim, agora já que ela falou, vou citar um pouco dessas pessoas que também estão pensando a respeito, tem muita gente produzindo muita coisa. A gente está falando aqui em nosso nome, mas em nome de todos eles. Eu queria citar também Josué, que vai estar lançando o livro logo. Josué não é barracordense de sangue, mas é de coração, que é professor de Sociologia do IFMA, e meu amigo está lançando um livro chamado Mosqueteiro e vai estar saindo aí logo. Um abraço para Josué também, que estou com saudade dele, faz sempre que não se vê. E a gente também vai ter um trabalho posterior, eu e ele, a gente vai estar... Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero que seja surpresa para todo mundo, mas logo a gente vai estar fazendo um trabalho bem bacana para todo mundo aqui. E eu queria, de fato, que vocês pudessem observar os artistas locais, como eles devem ser tratados. Tem muita gente muito boa produzindo e que merece muita visibilidade e que merece muito carinho de todo mundo. É isso, gente. Obrigado. E é importante ressaltar também agora esse espaço que tem na TV, né, com o programa do IFMA, né, e que logo no começo já começa com um debate tão interessante, tão necessário, né, sobre literatura e sobre artes. Palmas para o IFMA. Palmas para o IFMA. Certamente. Nós temos o nosso segundo episódio, né? Essa parceria recente, e a gente espera poder dar continuidade. Nossos gestores, então, trabalharam muito bem, espero que isso seja vindouro. Então, para finalizar o programa, eu queria agradecer a presença de todos, né? Dizer que, para mim, vocês deixam a cidade ainda mais bonita. O olhar de vocês sobre Barra do Corda deixa a cidade ainda mais bela. A sensibilidade do olhar de cada um aqui, através dos seus eixos que representam, os eixos culturais que representam. E fiquem atentos ao IFMA Acontece e agradecemos a participação de todos. Até a próxima. E agora, para concluir, terminamos a edição deste programa, mais um episódio do IFMA Acontece. Nos acompanhe na próxima semana.